E aí, pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Professor Diego Colares aqui com vocês, falando aqui sobre mais uma polêmica que foi feita aqui ultimamente pela mídia, pela descoberta de múmias ETs. Então, um grupo mexicano liderado por Miles, esse cara que novamente está mostrando à tona essas múmias ETs e provando de forma científica que de fato não é humano, mas sim extraterrestre. Então, logo de cara, coloca aqui seu comentário, aqui, coloca seu like e a sua opinião se é ou não humano. Então, nós vamos fazer aqui uma análise neutra, certo? Uma forma científica e mostrarmos, divulgarmos isso a todos, pois isso faz parte de um pesquisador, de um cientista de verdade. Fazer uma análise neutra e verificar se é ou não, certo? Então, logo de cara, nós temos aqui esse estudo, que é um estudo muito interessante, mostrando aqui toda a parte de anatomia, também parte de DNA, outras autoridades aqui envolvidas por essa equipe aqui de pesquisadores dessas múmias. Então, pessoal, foi encontrada aí essas múmias de 45 centímetros, certo? Por esse grupo de pesquisadores, apesar que esse grupo de pesquisadores também encontraram outras múmias bem grandes, se não me engano, também de múmias de 2 metros, e estão aí em Nazca. Então, há muito tempo esse grupo vem mostrando essas múmias. Entretanto, outra parte de pesquisadores estão dizendo que na realidade se trata de uma fraude, e na realidade isso aí são bonecos feitos de vários ossos humanos e de animais e tal. E esse grupo de pesquisadores dizendo: opa, não é bem assim não, chefe. Nós temos aqui toda a argumentação e estão tendo aí até uma réplica afirmando que o crânio na realidade é de um camelo. Eles mostraram que não, na realidade o crânio é de um humanoide. Então, pessoal, ao nós analisarmos, nós precisamos estar atentos, porque quando você realiza uma pesquisa, você não pode ser imprudente de dizer que a pesquisa do colega é uma fraude, certo? Não pode estar difamando ninguém. Você tem que discutir as ideias e não falar mal das pessoas. Um argumento ad hominem é falado, que ou seja, você está dizendo que o argumento daquela pessoa não é válido porque ela não é uma pessoa da área, por exemplo, certo? Ou então falar ainda outras calúnias. Então isso aí é um argumento ad hominem, certo? É um argumento muito perigoso judicialmente, certo? Então nós devemos refutar aqui as ideias e os argumentos e as teses aqui apresentadas, e não as pessoas, certo? Então de cara é mostrado aqui, ó, essa análise que eles fizeram, certo? Pegaram ali todos aqueles corpos, todas aquelas famílias que eles encontraram e colocaram no raio-x. Fizeram ali também análises de profissionais de várias áreas. Então, nós temos médicos, nós temos aí cientistas, nós temos acadêmicos, biólogos, biofísicos, certo? Então, esse conjunto de uma equipe multidisciplinar fizeram aí uma análise e estão mostrando aí, ó, na realidade, isso aí não é humano, certo? Eu estou mostrando aqui esse paper a vocês, certo? Nós temos aqui esse título, Nova Família, e tá aí espécimes de Nazca, né? Alienígena, feita ali uma descrição, mostrando aí a parte anatômica dos olhos, né? Nós percebemos que de fato ali, os olhos são bem distintos, o crânio também é alongado, certo? Isso colabora com a nossa pesquisa de Ratanabá, que existiram ali seres não humanoides, mas sim extraterrestres, que tinham ali o crânio alongado, certo? Muito interessante isso aí. Inclusive, provando-se que de fato seja verdadeira aqui toda a análise, isso colabora muito com as pesquisas de Ratanabá, porque mostra que existiu aí também uma outra família aí de seres, certo? Pequenos, 45 centímetros, não somente gigantes e pessoas assim médias. Aliás, pessoas não, seres mediano, mas sim existia cara de todo tamanho. E o mais interessante é que durante a análise eles encontraram aqui um metal na parte do peitoral. Esse metal também pode ser feita aí uma análise de espectroscopia Raman, também pode ser feita aí uma análise de fração de raio-x para que nós possamos ver ali a origem, saber o que é esse metal. Esse metal tem uma origem aqui da Terra ou será que é um metal desconhecido? E quanto tempo esse corpo tem? Tudo isso é feito de forma científica utilizando técnicas de datações, carbono 14,
feito várias técnicas para que você possa aí verificar qual é a quantidade de anos que aquele corpo, ali, aquele cadáver possui. Muito interessante isso, é muito forte, porque a ciência ela não brinca. Ela vai lá e mostra que de fato ela possui ali uma certa quantidade ali de carbono, você consegue estimar ali a data. Muito interessante isso. Inclusive, quando você faz esse tipo de datação, você tem ali mais indícios colaborando ou não para a sua ideia. Nós precisamos sermos sempre neutros, neutralidade. E a parte de trás também é bem diferente, certo? Olha isso. Olha como eles fizeram todo um scanner mostrando aqui essa parte de trás, o processo mastoide, que é bem diferente do nosso, certo? Inclusive, tinha pessoas dizendo que esse crânio era um crânio de um camelo, ou então um crânio aí de um gato. E na realidade, esses pesquisadores fizeram uma réplica mostrando com A mais B que na realidade não se trata de um crânio de animais. É bem diferente de animal, certo? E você percebe também essa quebra de outros grupos de pesquisas, eles vêm com aquela arrogância, com aquele orgulho, dizendo que é uma fraude, sendo que na realidade o argumento deles é totalmente ad hominem, é totalmente contra a pessoa, não é contra o argumento. Esses pesquisadores estão sabendo sim argumentar cientificamente, mostrar que de fato é de uma origem diferente da nossa. Então olha aqui como é mostrada a mandíbula diferente, a parte óssea também é diferente. Existe aqui buracos também na parte direita e esquerda. E também, pessoal, eu percebi aqui uma assimetria, o lado direito e o lado esquerdo deles. A parte de cima também. Inclusive, essa assimetria é diferente da gente, porque nós somos seres simétricos. Eles não, eles possuem um lado direito maior do que o esquerdo, apesar que o nosso braço direito e esquerdo, eles têm, um tem um maior do que o outro. É uma pequena diferença, mas tem. Mas no caso desses seres, a assimetria é bem maior. A parte do olho também é bem grande, né? Essa fisura aqui do olho. Muito, muito, muito interessante isso aqui, pessoal. E é claro, você tem o direito de acreditar ou não. Afinal, nós vivemos no país livre. Olha como eles fizeram aqui a descrição da coluna vertebral. 27 vértebras, 5 cérvicas, 16 dorsais. É engraçado aqui que o estudo, é interessante isso que o estudo que ele consegue enumerar cada osso e tal, a cervical. Muito interessante isso, pessoal, muito forte. Olha isso como é diferente, cara. O pescoço aqui é bem grande aqui, né? Pescoçudos. O tamanho deles, ó, na proporção é 45 centímetros, pô. Engraçado, pessoal, que bem interessante que essas bolinhas aí que vocês encontram aí, esses ovos que inclusive outros pesquisadores ficaram aí fazendo chacota, um cientista aqui da Rússia falou que são embriões, hein? Falou aqui que eles são embriões, muito forte isso, certo? De 7 ou foi 8 semanas. E esses ovos dentro dele, então a forma de reprodução é bem diferente da nossa. Muito interessante isso. Se tem 3, então são 3 seres ali que vai sair da barriga daquela fêmea. E se realmente não for outra coisa que colocaram aí e tal, e estão afirmando, tem como comprovar isso. Tem como comprovar tudo. Inclusive aqui o cientista russo afirma, não, é um ser humanoide aqui que está se formando. Tem como você ver o DNA e verificar se isso é verdade ou não. Como é que é isso? Como é que é o processo? Certo, pessoal? Tem como você verificar tudo isso. Não é nada, digamos assim, impossível de saber. Não é porque existe aí aqui um selo de uma agência e tal, muito bem conceituada, que você não deve acreditar. São pesquisadores que estão fazendo aqui um trabalho muito sério e muito bonito. Ninguém tem o poder de difamar e dizer que não é verdadeiro. Aqui essa parte da assimetria, é bem interessante isso aqui, porque é bem forte. É bem assimétrico o lado direito e o lado esquerdo deles. Bem diferente mesmo, né?
A anatomia deles aqui, lá direito, lá de esquerda é bem diferente. Aí você tem que saber o porquê e tal. Afinal, o que está havendo aqui? Como é que é formada a composição óssea deles? Aqui no paper é feita a descrição, mas por quê? Como é a discussão disso? Como é que é a justificativa disso? Certo? Isso aqui dá diversas teses, diversos trabalhos, para que nós possamos aí chegarmos a um ponto em comum, certo? Uma conclusão concisa, com verdadeira, afinal, o que está acontecendo aqui. Mas a descrição desse trabalho é muito boa. Inclusive, você verifica aqui, né, a diferença de ângulos entre os ossos. É diferente, o trabalho mesmo ele diz isso, né? Então, o macho ele possui ali uma estrutura assim, V, né, assimétrica também, mas a fêmea não possui esse osso aqui em cima aqui da perna, né? Interessante isso aí. Por quê? O que houve? Como é que é o processo deles diferente do nosso? Por que tem isso? Por que um tem e o outro não tem? Como é que esses seres ficam em pé? Como é que eles andam, se locomovem? Muito interessante isso aí. Essa parte aqui, como eu falei, é esse metal, um procedimento de medicina. Então, esses seres eles já mexiam com medicina. Eu acho que possivelmente aqui essa parte aqui esse metal foi feito para segurar, né, esses ossos dele. Possivelmente o cara teve ali alguma fratura aqui nos peitos, né? Então, parte aqui torácica, então. E aí ele, colocou isso aqui. Muito interessante isso, porque o metal, cara, o metal é o seguinte. O metal é uma tecnologia dos Anunnakis. Os Anunnakis tinham esse domínio dos metais. Que metal é esse? Tem como verificar isso também. Olha só como é diferente o lado direito e o lado esquerdo. É diferente. Por que é diferente? Olha aqui a parte dos ovos. O cara afirma que o doutor Dmitri determina que os ovos continham embriões. Olha só, pessoal. Embriões. E ele diz também que o embrião aqui, ó, tinha 8 semanas, viu? É. Olha só, cara. Olha só, cara, o embrião aqui, meu irmão. Como é diferente, cara. Estou perplexo. Muito forte isso. E o Alberto e a Josefina, hein? Já tem nome os casal aqui. É algo assim extraordinário mesmo, muito, muito forte, para que nós possamos aí entendermos, afinal, o que está acontecendo aqui na Terra. E, pessoal, vou deixar aqui o link da descrição desse trabalho, certo? Por enquanto, é isso. Posteriormente, eu estarei mostrando mais desta novela, certo? E, afinal de contas, é ou não é? E deixa aqui o seu like, sua descrição, deixa aqui também o seu comentário, certo? Para que nós possamos juntos sabermos aí o final dessa história. Afinal, o que está acontecendo aqui. Certo, pessoal? Então, pessoal, até mais e até a próxima.